Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Hoje, domingo de manhã, levemente, gostosamente frio, estou aqui na porta do Parque Vicentina Aranha para cobrir o ato que está tendo contra a chamada PL da devastação. Sobre as razões da PL, os problemas da PL e tudo que gira em torno dessa discussão, estaremos aí conversando com algumas pessoas que estão aqui na manifestação de hoje, organizando a manifestação de hoje e entendendo do ponto de vista delas o porquê essa PL é prejudicial à natureza e, consequentemente, à vida como um todo. Olha, o pessoal que está passando aqui, o pessoal que está frequentando o Vicentina Aranha, esse é um movimento contra o PL da devastação. O PL da devastação está tramitando no Congresso Nacional, agora na Câmara dos Deputados, e nós devemos pressionar os deputados a não aprovar o PL da devastação. Lutem conosco, essa luta é uma causa de todos, juntos somos mais fortes. Falar com o professor Wilson Cabral, explica pra gente um pouco, professor Wilson, sobre a questão dessa PL, né, e por que PL da devastação? Porque, tudo bem? Bom dia. Bom Porque dia. Esse é um projeto de lei que passou pela Câmara, foi ao Senado, foi alterado, piorado no Senado, né, e volta para a Câmara. E ele basicamente acaba com uma parcela importante do licenciamento ambiental no país. Para não dizer que ele desmonta completamente o licenciamento ambiental quando ele cria a possibilidade de você fazer um autolicenciamento, que é o quê? Que é a empresa que quer fazer um projeto poluidor, degradador, com impacto ambiental, ela simplesmente faz uma declaração que ela não tem impacto ambiental, ou que ela já cuida dos impactos que ela gera, e ela autolicencia. Mesmo que isso seja mentira. Exatamente, mesmo que isso seja mentira. Quer dizer, aí joga para o Estado a fiscalização, só que o Estado hoje não tem capacidade de fiscalizar. Né? Então você perde completamente a possibilidade de interferir e de evitar projetos que geram muito mais prejuízo para a sociedade, lucro privado, prejuízo social socializado. Lembrando que o Estado ou ele não fiscaliza por falta de estrutura ou má fé, né? Muitas vezes por má fé. Aliás, hoje em dia, eu vou te contar, o que está acontecendo, aliás, a gente já vivencia isso aqui no Vale do Paraíba com a agência ambiental, né? A agência ambiental que está reunindo vários municípios já, que está fazendo quase um autolicenciamento municipal, né? Porque boa parte das obras licenciadas são obras de interesse do município, dos municípios. E aí eles simplesmente fazem seu autolicenciamento e já é um problema que a gente tem aqui. Ou seja, antes mesmo dessa PL, a gente já está vivendo, de certa forma, esse problema. Já estamos vivendo isso aqui em São José dos Campos, na região, no Vale do Paraíba, com essa agência ambiental, que aliás é uma coisa que a gente tem que exigir uma audiência pública. É um absurdo o que está acontecendo. E outra coisa que o PL traz, que foi colocado no Senado, é a possibilidade de, para projetos que um grupo, uma comissão criada no nível governamental, diz que é estratégico, se é um projeto estratégico, ele tem liberação, ou seja, eles garantem uma liberação para que se faça qualquer coisa. Então cria aí primeiro, vai ter problema judicial, porque cria uma dissonância judicial, né? Para alguns vale a lei, para outros você cria uma exceção, e quem vai dar essa exceção, né? O famoso imbróglio, né? É um imbróglio e é aquela coisa pro grupo de amigos, né? Pros amigos dos projetos dos amigos, eu abro exceção, pros outros não. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. É um absurdo, e a gente tem que se manifestar, porque senão... E outra, o que a gente está defendendo aqui, em última instância, é a vida, gente. É a vida não só das espécies do planeta, mas a nossa vida. Né? Os impactos ambientais que a gente está falando são impactos que já mataram pessoas. São impactos que destroem a natureza, mas são impactos que destroem serviços ecossistêmicos que nos beneficiam. Então a gente não pode deixar isso passar, não. Perfeito. Professor Wilson, muito obrigado. Opa, estou à disposição. E vamos para a manifestação. Vamos aí. PL da devastação! Tá fraco, hein? Não, PL da devastação! Tá fraco!
Esse é o movimento contra o PL 2159. O PL 2159 traz os seguintes retrocessos. Imaginem vocês se a gente pode ter, se esse PL for aprovado. Eba! Oh! Oi? Ele pode ter, se aprovado, a licença por adesão e compromisso, ou seja, apenas o próprio empreendimento, o dono do empreendimento pode dizer que ele pode se autodeclarar que o empreendimento não impacta ambientalmente, não traz nenhum tipo de impacto. Vocês acham possível isso? Né? Se todo mundo pudesse ter, como se todo mundo pudesse ter uma carteira de habilitação sem passar por nenhum crivo. Portanto, o PL do licenciamento, o PL do não licenciamento é um absurdo. Ouvir a Ieda aqui sobre o que ela está achando desse movimento que eles estão organizando, ela que está envolvida em tudo que é movimento em defesa do meio ambiente aqui na cidade. Ieda, qual a sua observação sobre esse ato? Olha, é muito legal, a gente tem acho que mais de 50 pessoas, agora há pouco eu contei 35. O PL 2159 é um problema muito sério se ele foi aprovado, né? Ele já passou pela Câmara em 2021, foi para o Senado aprovado, e agora, se voltar, houve alterações, se voltar para a Câmara e ser aprovado, é uma calamidade. Eles criam licenças ambientais que, assim, por exemplo, pequenas e médias empresas não precisam, ou então tem a licença ambiental de compromisso, que a pessoa chega lá e diz, eu me comprometo a ser bonzinho, eu não vou fazer nada errado. Ops! Gente, não tem sentido isso, né? Se com licença ambiental a gente tem tanto crime ambiental, imagina sem as licenças ambientais. E outras coisas que estão embutidas nesse projeto, né? Então a gente fica feliz dos cidadãos de São José estarem apoiando esse movimento. Você vê que tem gente de vários movimentos sociais, vários estudantes de engenharia ambiental de São José. A gente fica super feliz que está tendo muito engajamento da população. Ainda mais São José dos Campos, que também já vive esses problemas com ou sem PL. Pois é, com certeza, né? A gente sempre precisa estar de olho, né? Falou, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Ouvir a Virgínia, da coordenação executiva, né, da rede. A Virgínia, estamos aqui cobrindo o ato, né, contra a chamada PL da devastação, e na mesma semana, né, no mesmo período aí que a gente viu aqueles ataques contra a ministra Marina Silva, né? Como vocês enxergam essa situação toda? Olha, a gente enxerga essa situação como um assédio machista, misógino, contra a Marina Silva, uma mulher competente e que tem todo o direito de estar onde ela está. Então, foi um ataque e eu quero acreditar que o tiro saiu pela culatra, porque a Marina Silva saiu engrandecida desse episódio, né? Toda a rede se manifestou a favor da postura dela, né? Eu concordo plenamente que ela fez muito bem em se retirar, que ninguém vai a um lugar para exercer o seu trabalho de forma consciente, com dados concretos, com argumentos corretos para ser agredida e silenciada. E esse tiro pela culatra, né, mostrou quem são os que atacaram ela, né, os interesses escusos, né, desses senadores. Exatamente, exatamente. Como eles não têm argumentos, né, e isso ficou assim nítido e claro com a resposta que ela deu com a questão de asfaltar a via BR, eu esqueci o número agora, né, que ela falou, eu saí do governo lá atrás. Nós estamos em 2025, o que vocês fizeram nesse tempo? Então, eles não têm argumento, né? Então, mostra que eles estão apenas interessados em ganhar dinheiro. É a parte econômica que interessa. O resto, nós, a sociedade, o meio ambiente, as crise climática, né? Isso daí para eles não tem importância nenhuma, desde que os bolsos continuem cheios.
Perfeito. Gina, muito obrigado. De nada, de nada. Ouvir a Adriana da Rede Sustentabilidade sobre o ato de hoje e a importância dele, né? O significado dele aí para tudo que está acontecendo atualmente. Bom dia a todos. Primeiro eu queria assim agradecer as pessoas, esse é um ato unificado, né? A gente como Rede Sustentabilidade, diante de todo o cenário que está acontecendo, a gente não pode ficar quieto, mas é um esforço coletivo de vários partidos, da sociedade civil, de movimentos sociais, que entende a importância dessa luta. Esse PL, ele é um retrocesso enorme, né, na nossa legislação de proteção ambiental. Ele vem numa sanha desenvolvimentista, mas desenvolvimentista para o lado errado, né, exploratória, predatória, e é como se a gente tivesse colocando a raposa para cuidar do galinheiro, para decidir o que é melhor para as galinhas, né? Ou como a gente estivesse colocando um pedófilo para cuidar das nossas crianças, para ele decidir o futuro das nossas crianças. A gente não pode, atualmente, nos nossos territórios, não vou nem falar nacionalmente, a gente já vê enfraquecimento das leis ambientais dentro dos próprios planos diretores, dentro de leis absurdas que eles tentam passar para fragilizar as garantias em plena emergência climática. E quando isso vai vir lá do governo federal, né? E aí eu não estou falando de Lula, não estou falando de quem quer que seja, a gente está falando de Senado e Congresso, isso amplia demais a fragilização. Nós precisamos de regramentos mais duros, mais baseados em evidências científicas, e que tragam medidas de adaptação, porque não adianta a gente poder devastar, né, para plantio ou para atender interesses do capital, sendo que lá na frente, mesmo essas pessoas, elas não vão ter condição de fazer uso da terra e de tudo que eles devastaram, porque a gente está indo rumo à extinção. E essa PL leva a gente mais rápido, né, para essa extinção, e a gente está indo rindo, cantando, como se isso fosse uma grande evolução. Não é. Nós precisamos falar em medidas de adaptação, nós precisamos integrar meio ambiente na nossa vida, não achar que tudo que a gente tem é para ser explorado. Não, a gente tem que aprender a viver em conjunto. Da forma como está a PL, entre outras leis semelhantes, apenas estaremos aí manchando a natureza e, consequentemente, a vida. Nós estamos inviabilizando a condição de vida humana na Terra, por causa de interesses comerciais. Vale a pena se a gente não tiver como viver? Eis a pergunta, né? Eis a questão. Então a gente precisa entender que dá para ter desenvolvimento sim, mas o desenvolvimento hoje, ele não é mais, não pode ser visto no modelo que a gente viu na Revolução Industrial, e é isso que a gente ainda está fazendo. A gente tem que integrar meio ambiente, sociedade e economia, entender como trabalhar isso de forma conjunta e não de maneira exploratória, e sim colaborativa. Perfeito. Adriana, muito obrigado. De nada, é um prazer.